Gente, vamos falar um pouquinho então sobre a atividade 6, né? Lá da página 12. A atividade 6 diz assim, ó. Sabendo que numa função do tipo f de x a x mais b, então a gente aprendeu que essa função que tem esse formato, ax mais b, ela é uma função do primeiro grau. E ele tá dando alguns f's. F de menos 1 é igual a 4. E f de 2 é igual a 10. E ele quer que a gente determine o valor de f de 12. Ok, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos resolver através de um gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu não tenho quem é A nem quem é B. Eu não tenho a função. Eu só tenho alguns valores que eu sei que f de menos 1 é 4 e f de 2 é 10. Vamos lembrar uma coisa. A é a mesma coisa que a gente calcular a taxa da variação, que é o ΔY dividido pelo ΔX. E B é onde a reta corta o eixo Y, ok? Então, vamos construir o gráfico usando esses valores aqui, ó. Então, lembram, para construir o gráfico, eu tenho que ter uma tabela com os valores de x e y, ok? Então, vamos lembrar uma coisa. Que quando eu falo que f de menos 1 é igual a 4, é f de x, não é isso? Então, olha só, eu sei que x é igual a menos 1 e y é igual a 4. Porque, olha só, eu não ensinei para vocês que f de x não é a mesma coisa que y? Então, olha lá, quem tá aqui dentro é o x, quem tá fora é o 4. Tem isso aqui é o y. Então, eu formei o meu par ordenado, que vocês já aprenderam também, que é x, y, ó. X, y, tá? 2 com 10. Bom, então, agora eu peguei minha régua e construí o meu gráfico aqui bonitinho, tá bom, gente? Ó, lembrem que esse gráfico, ele só tá assim, certinho, porque ele foi construído com régua, tá? Então, isso é muito importante, com as medidas, por isso que ele dá certinho, tá bom? Senão, eu não consigo resolver aí, tá? Então, vamos lá. Construindo, então, ó, a minha tabela, menos 1 com 4. Então, ó, menos 1 do x, eu casei com 4 do y. Então, surgiu o primeiro ponto aqui. O segundo ponto é 2 com 10, né? Então, ó, 2 do x com 10 do y, tá bom? Bom, então, o meu segundo ponto aqui. Aí, o que que a gente faz depois disso? A gente pega e liga os dois pontos. Então, eu liguei aqui nesta reta, tá bom? Bom, então, vamos lembrar. Como que eu calculo agora o A? O A é a nossa taxa de variação. Como a gente estava fazendo lá nas atividades, na atividade 2, na atividade 4 do vídeo 36, a gente calculou bastante a constante, a taxa de variação. Então, é a mesma coisa. Então, como que eu faço, ó? Estão vendo aqui, ó, que eu tenho que olhar quanto de altura, né, isso ele tem, ó lá, que é 10. Então, o meu ΔY é 10, não é isso, ó? Que ele vai do 0 até o 10. Então, vamos lá. Voltando para essa parte aqui. Então, meu ΔY é 10 dividido pelo ΔX, que agora eu tenho que olhar o eixo horizontal. Então, lembra? Primeiro eu olho o eixo vertical dividido pelo eixo horizontal. Então, o eixo horizontal, ó, quantos espaços eu usei aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, foram 5. Então, meu ΔX é igual a 5. Quanto é 10 dividido por 5? Então, 10 dividido por 5 é igual a 2, ok? Então, achei o meu A já, olha só. Então, ó, aqui
eu já tenho que A, vamos por aqui, ó, tá preparadinho, ó. Então, meu A é igual a 2. Agora, falta o meu B. Bom, gente, ó, eu tinha colocado aqui que o B é onde a reta corta o eixo Y. Então, voltando lá para o nosso gráfico, ó, aonde a reta da função cortou o eixo Y, ó, ela vem e ela vai cortar o eixo Y, ó, bem aqui, não é isso, ó? Certo? Ó, aqui está o meu B, ó. Onde ela corta o eixo Y, tá bom? Então, B é igual a 6. Ok? Então, agora a gente pode escrever a nossa função, não é isso? Que agora eu já sei o valor de A e já sei o valor de B, tá bom? Só para a gente lembrar, quando a reta corta o eixo X, ali está o zero da função, embora o exercício não quer isso, né? Mas eu sei que aqui neste ponto, ó, é quando o y é zero, x é igual a menos 3, né, ó. Aí eu ponho aqui que é o zero da função. Mas o exercício não pediu nada, eu só estou falando, tá? Aqui, ó, dá para eu resolver várias coisas num gráfico. Vocês estão vendo? Que eu não fiz conta nenhuma, a gente só utilizou o gráfico. Bom, voltando então para o exercício, como que ficou então a minha função? Que agora eu já sei os valores de A e de B, né? Então, a minha função ficou assim, ó. F de x é igual a eu acabei de descobrir que é 2x, mais B, que eu acabei de descobrir que é 6. Bom, aí o exercício, ele pede pra gente calcular o F de 12, não é isso? Então, não acabou. Então, quanto é o F de 12, gente? Ó, muito simples. Se agora eu tenho uma função, eu consigo calcular o F de 12. E no lugar de x, eu coloco 12, não é isso? Então, olha lá, F de 12 é igual a 2 vezes, olha lá, o x. Quanto vale o x? 12. Mais 6. Então, F de 12 é igual a 2 vezes 12, que é 24, mais 6. Então, F de 12 é igual a 24 mais 6, que é igual a 30. Prontinho, tá aqui o exercício. Então, vocês viram que a gente resolveu o exercício por meio do gráfico, só agora que a gente foi utilizar uma conta, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o exercício 7, tá? Bom, a atividade 7, ela diz o seguinte: dada a função f de x igual a 3x mais 3, definida para x pertencente aos números reais, assinale a alternativa que mostra uma propriedade desta função. Crescente sempre positiva, decrescente sempre positiva, aí vem crescente positiva no primeiro e segundo quadrante, ou crescente positiva no primeiro e segundo quadrante. Bom, vamos ver. Bom, para resolver essa aqui, eu também fiz um gráfico, tá? Então, atividade 7, eu tenho a função, vamos lembrar, A é 3, B é 3, A é positivo, então ela é crescente. Já tinha falado isso para vocês, que quando o A fosse negativo, ela é decrescente, tá? Então, eu tenho que olhar o sinal de A. A é crescente, tá bom? Bom, e aí, eu peguei alguns valores para x, eu pego sempre, gente, os valores de x. Se o exercício não fornece, então eu sempre pego os valores de x, os mais simples para fazer as contas. Os mais simples são 1 e 0, tá? Bom, então vamos lá. Substituindo, se x for 1, então substituindo o x por 1, fica f de 1, 3 vezes 1 mais 3. Então, 3 vezes 1, 3, mais 3, 6. Formei o meu par ordenado, ó, x1, y6. A mesma coisa agora eu faço com 0.
f de 0, 3 vezes 0 é 0, mais 3, 3. Então, eu tenho o par 0, 3. Bom, olhando aqui, gente, o nosso gráfico, ó, vocês podem ver que tá com um pouquinho de errorex. Por quê? Porque às vezes a gente faz e se ele ficar torto, ele não fica totalmente exato, né? Então, a gente vai ajeitando aqui. Por isso que eu falo a importância do capricho e da régua, tá bom? Então, vamos lá, ó. O meu ponto 1, 6. Meu ponto 1, 6. Então, ó, 1 do x com 6 do y. Não pode trocar a ordem, porque se trocar a ordem, o ponto vai parar em outro lugar, tá? Então, olha lá, 1 com 6. Então, apareceu o nosso primeiro ponto. E o outro ponto é o 0 do x com 3 do y. Então, aqui, ó, o segundo ponto, tá? Então, ó, vamos alongar bem aqui, ó, nossa reta, tá bom? E aí, olha o que a gente vê, que ela é crescente, isso eu já tinha visto, ela é crescente realmente, porque o A é positivo. E outra coisa, lembrem que o A é quem influencia aqui no ângulo, né? Lembram? Que é o ΔX, Y e o ΔX. Lembram disso? Bom, que a gente acabou de falar no exercício anterior, né? E depois, a letra B é onde é a letra Y, onde a reta corta o eixo Y. Aqui está localizado o B. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar para o exercício. Bom, então eu vejo que ela é crescente, então só pode ser a letra A ou a letra D de dado, certo? Bom, aí agora eu pergunto para vocês, ela é sempre positiva? Não, ela não é sempre positiva. Porque se vocês olharem, ó, a reta, quando ela entrar aqui, ó, nesse quadrante, ela vai se tornar negativa, não é isso? Ó, o y vai ser negativo. Então, ela é sempre positiva aonde, ó, daqui para cima ela é positiva, certo? Aonde? No primeiro e no segundo quadrante. Então, a resposta certa é a letra D de dado. Ok? Aí, só pra gente falar um pouquinho sobre o angular, agora saindo um pouco do exercício, só pra gente relembrar. Vamos ver se dá certo mesmo? Ó, prestem atenção. O coeficiente A, ele é o ΔY dividido pelo ΔX, não é isso? Então, ó, A, ΔY, então tem que ver daqui, não é isso? Até lá a altura, que foi, ó, quanto que eu andei? 6, não é isso? 6. E o ΔX? ΔX, ó, de menos 1 até o 1, então eu tenho, ó, 1, 2 espaços. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. O A é 3, ó. Aqui, ó, o A é 3. Confere, tá bom? Aí o B. O B é onde ele corta, né, isso? A reta da função corta o eixo Y. Então, voltando lá pro nosso gráfico, aqui, ó, a reta realmente, ó, cortou. Então, tá aqui, ó. Então, aqui está quem? Aqui está B. E quando a reta corta o eixo X, ó, é quem mesmo? É quando o Y, né, isso, ó. Quando o Y é o zero da função. Quando o Y é zero, X é igual a menos 1, é isso? Então, aqui está o zero da função. Então, ó, é aprender a ler os gráficos, né? Ver o que é cada elemento, tá bom? Então, tá feito aí a atividade 7. Agora, vamos para a atividade 8. A atividade 8, gente, muito fácil, hein? Ó, o gráfico representa uma projeção do número de habitantes de um município em anos. Qual a taxa de variação do número de habitantes por ano? Olha lá, ele quer a taxa de variação. Quem que ele quer? Ele quer o A. Não é isso? Ele quer o A. Bom, nós aprendemos que A é delta Y dividido por delta
x, não é isso? Então, vamos lá. ΔY, olhando aqui para o eixo da vertical. Então, ó, de 100 para 103.000, de 100.000 para 103.000, quanto que eu tenho aqui neste intervalo? Eu tenho uma diferença de 3.000, não é isso? Então, vai ficar A igual a 3.000 sobre, agora o ΔX. ΔX, ó, olhando o eixo horizontal, a reta vem da onde? Ó, daqui, né, ó, do zero. Aí, lembra que eu escolho 2 pontos, né? Então, ó, vem do 0 até o 10. Então, do 0 até o 10. Então, aqui eu corto, quanto deu o A? Ó, 300 dividido por 1, que é igual a 300. Então, a taxa de variação do número de habitantes por ano foi de 300. E é a letra D, tá bom? Esse bem fácil. Agora, vamos para a atividade 9. Atividade 9. O gráfico mostra a variação de velocidade de um veículo numa trajetória retilínea. Ó, a velocidade aumenta no período D, então, ó, tem que arrumar, tá? A letra E é de 20 segundos a 40 segundos. Então, vocês vão ter que dar uma arrumada aí na apostila, tá bom? Que tá errado aqui a alternativa E, tá bom? Bom, voltando para o nosso exercício, então, olha só. O gráfico mostra a variação de velocidade de um veículo na trajetória. Ele quer a velocidade aumenta no período D, então eu tenho que olhar onde que ela vai aumentar. Então, olhando aqui o gráfico, gente, ó, prestem atenção. De A até B, ou seja, de 0 a 5 segundos, ó, ela caiu, né? Ó, ela diminuiu, ela tava lá em cima e veio aqui para baixo, tá? Bom, de C até D, olha o que aconteceu, ó, de C até D, ou seja, de 20 a 40, ó, ela tava aqui embaixo e subiu, então ela aumentou. E de D até E, ó, ela tava aqui em cima e baixou de novo. Bom, o nosso exercício quer saber o período em que ela aumentou. O período que ela aumentou foi aqui, ó, né, de C até D, que é de 20 a 40 segundos, tá bom? Então, a nossa alternativa certa é a nossa letra E, que vocês arrumaram aí, tá bom? Vamos lá agora, atividade 10. Caiu numa AP de 2017, tá? Uma prova AP. O valor a ser pago por uma pessoa para abastecer seu automóvel varia proporcionalmente em função da quantidade de litros de combustível utilizado. Tal função trata-se de uma relação de proporcionalidade direta. Sim, porque quantos mais litros eu abastecer o meu tanque, mais eu vou pagar, é isso? Então, vamos lá. A partir das informações, podemos afirmar que, ó, a relação de L e P, litros e preço, é decrescente, é crescente, e aí ele fala em constante de proporcionalidade, que seria o nosso A, que ele mudou sua letra aqui, pôs K. K, lembra, é a variação ou constante, tá? Então, ele tá falando sobre constante, sobre ser crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Voltando para o nosso gráfico, vamos ver. Eu vejo que ela é crescente, ó, ela vai crescendo, não é isso? Porque quanto mais litros eu vou colocando, mais aumenta o valor em reais, ok? Então, ela é crescente. Então, as alternativas que estão escritas decrescente, eu já posso descartar. Ó, no caso aqui, a letra A tá falando que é decrescente. Só a letra A que fala que ela é decrescente, as outras falam que ela é crescente. Então, agora vamos para a constante de proporcionalidade, né? Para a gente ver qual que tá errada aí. Então, vamos lá. Constante de proporcionalidade, lembram que eu escolho 2 pontos, isso aqui a gente viu lá na atividade 4, lembram? Que eu escolho 2 pontos e que a gente também estava fazendo para descobrir o A, é a mesma conta. Escolho 2 pontos, tá?
Eu vejo que ela é crescente, isso sem dúvida. Escolhi 2 pontos. E agora eu tenho que achar o quê? A variação no eixo Y, lembra, no vertical, dividido pela variação do eixo X, que é na horizontal. Então, vamos calcular quanto é o K. K vai ser, ó, na vertical, eu vou do número 5 até chegar no número 10. Então, de 5 a 10, eu tenho 5, ok? E agora, eu vou chegar na variação do eixo X. Variação do eixo X, ó, daqui até aqui. Então, daqui até aqui. Quanto que eu andei, ó? De 2, andei de 2 até 4, andei 2, né? Então, a minha constante K é igual a 2,5, ok? Bom, então vamos lá. Voltando para as nossas alternativas. Olha lá, eu também descarto a letra D, porque diz que a relação entre L e P é decrescente. Então, a letra A e a letra D estão descartadas, certo? Bom, a letra C diz que a relação de litros e preço é crescente. Sim, isso tá certo. Só que a constante de proporcionalidade K é 3,5. Tá errado, porque é 2,5. Então, a letra C também está descartada, ok? Bom, então ficamos com a letra B. A letra B, a relação L, litros e preço é crescente. Quanto maior a quantidade de litros, maior o valor a ser pago. Tá certo. A letra B. Vamos agora ler a letra E. Letra E. A relação de litros e preço é constante, com P crescente de constante 2,5. Opa, aqui nós temos uma pegadinha, tá? Ó, ele tá falando que a relação litros e preço é constante. Não, a relação litros e preço é crescente com constante K 2,5. Então, tá trocada aqui a palavra constante e a palavra crescente. O certo seria a relação L e P é crescente com P com K constante 2,5, mantendo a proporcionalidade. Então, por causa dessas duas palavrinhas aqui, que estão em lugares trocados, a letra E também está errada, entenderam? Então, só me sobrou a letra B, tá? Então, a letra B é a certa, tá bom? Porque a nossa relação litros e valor, ela é crescente, litros e preço, né? Ela é crescente. E aqui, na letra E, ela tá falando que é constante. E que a constante K é crescente. Não, aqui é constante K, não crescente, tá bom? Então, tá prontinha aí a letra O. É a letra B, a atividade 10 está pronta. Agora, vamos para a atividade 11. A atividade 11 está bem fácil, tá? É para a gente interpretar os gráficos. Dentre os gráficos a seguir, assinale os que representam uma função respectivamente, ou seja, nesta ordem, eu tenho que ter uma decrescente e uma crescente. Então, vamos lá. Então, primeiro a decrescente, aqui vai do maior para o menor, e depois a crescente que ela sobe, né? Que ela vai crescer. Então, vamos lá. Letra A. Se você olhar aqui a letra A nossa função aqui, ela não cresce e também não decresce. Tá vendo que, ó, ela fica no mesmo valor. Então, a letra A tá descartada, ok? Tá errada, letra A. Letra B. Vejam que ela vem daqui, ó, e ela vai caindo, né, ó. Acontece isso em mais algum de cair? Não, né, ó, porque aqui
Tá vendo? Ela também, ó. Ela fica aqui no mesmo valor, ela vai para cima e para baixo, né? Então, ó, a letra B é a decrescente. Bom, a letra E, ó, ela sobe, ela mantém constante, depois ela sobe. Ele quer uma que ela suba. Então, ó, tá vendo? Aqui, ela começa daqui, ó, e ela vai subindo. Os valores de Y, ó, vão crescendo. Aqui, ó, os valores de Y vão caindo. É isso? Então, olha só, a B é a decrescente e a D é a crescente. Então, eu tenho que, respectivamente, ó, decrescente e depois acrescente. Então, tem que ser a alternativa que tá escrito B e D. Então, B e D é a alternativa C, certo? Ó lá. Agora, vamos para a gente encerrar o último exercício, atividade 12, que também caiu numa prova do governo, tá? Que é a AP de 2016. O preço P a ser cobrado em uma corrida de táxi é composto por uma quantia fixa, bandeirada, ou seja, você entrou no carro, você já está pagando essa quantia. Igual para todas as corridas, mais uma parcela variável, que é diretamente proporcional ao número de quilômetros rodados. Então, é uma função preço é igual a que seria a nossa bandeirada, mais BX. B é o custo de cada quilômetro e X são os quilômetros que você vai rodar, tá bom? Bom, em determinada cidade, nós temos que o preço é 15, então vamos lembrar, 15 seria o que? O valor da bandeirada, não é isso? Então, você pegou o táxi, você já está pagando 15 reais. E 80 centavos, ou 0,8, né? Mas como é dinheiro, né? Então, 80 centavos para cada quilômetro que você rodar. Então, o preço e o quilômetro que você rodar, tá bom? Ó, o gráfico de P em função de X, que atende à proposição é... Então, vamos lá. Ó, se a gente der uma arrumadinha aqui, colocar ele em forma de função, eu tenho 0,8x mais 15. Acharam, ó? Aqui é o nosso A e 15 é o nosso B, ok, gente? Bom, então vamos lá. Vamos por eliminação também aqui nos gráficos, tá? Tá muito fácil. Ó, olhando aqui o gráfico B, o gráfico B diz que se eu entrar, ó, eu vou pagar a mesma coisa, porque não vai mudar o valor, tá vendo? Então, a B tá descartada, não é a B. A letra C diz aqui, ó, que o preço vai cair. O preço vai cair conforme eu for andando? Não. Quanto mais eu andar no táxi, mais eu vou pagar. Então, a letra C também, porque ela é decrescente e não é uma função crescente, certo? Bom, na letra D, esse tá facílimo. Na letra D, estão vendo aqui, ó, que a hora que eu entrei, aí num determinado quilômetro, ele volta a cair, ó, tá vendo? Ou seja, que táxi é esse que eu começo a pagar um valor, aí ele aumenta e depois diminui o valor? Existe isso? Também não. Então, o único gráfico que corresponde às nossas exigências aí, com a historinha do problema, é a letra A. Que aí você pode ver que a letra A, ó, você entra no táxi, está pagando 15, e aí quanto mais você andar no táxi, mais vai crescer, porque mais você vai pagar, ok? E aí, depois é só você ver a nossa constante, ó, lembra? 0,8 dividido por 1. Então, 0,8 dividido por 1 é 0,8. E B, aonde seria aqui o 15, tá bom? Então, tá aí, terminamos, então, essa parte de função do primeiro grau da apostila, volume 2, né? E agora, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que passar todo o conteúdo do vídeo, né? Vocês vão passar para
a apostila ou o caderno. Se vocês julgarem que o espaço é pouco, pode passar para o caderno, tá bom? Não esqueçam de numerar, não esqueçam de caprichar. Depois só mandar a foto aí para eu dar o visto para vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, tô com saudade. Tudo vai melhorar, tá bom?